Toda honra e glória e majestade seja para Ele. Um culto importantíssimo é o culto da família. E quero ser breve nas minhas palavras, mas que elas recebem o objetivo nessa noite. E falar de família, família é base. E seria de mim sem a minha família é o apoio. E o irmão falou algo aqui tão interessante, de viver bem em comunhão com a família. E graças ao meu bom Deus, eu tanto tenho paz e vivo bem com minha família, meus irmãos. Aqui minha irmã que sabe, tenho meu outro irmão, não tenho problema, nunca tive problema com meus irmãos. Tenho mais dois lá no Icó. E é tudo nossa família. E nunca deixe para você falar para alguém da sua família que você ama ele porque tem vergonha. E vai querer falar no dia que ele já não existe mais. Então nunca é tarde para você chegar e dizer: eu te amo mãe, te amo pai, te amo vó, te amo meu avô. Está aí ele que, por ele que nós estamos aqui hoje. Hoje ele está com Alzheimer, né, meu velho? Mas mesmo assim eu digo a ele: meu avô, te amo, continuo o mesmo respeito por ele. Zé Maria, Zé Maria, que ele chamava nós, né? Chamava a gente Zé Maria, né? Tudinho, né? Ele sabe. Eles saem de besta também. E eu tenho um respeito grande para a minha família, para a minha mãe. E é tudo na nossa vida. E minha família tem crescido demais. Deus me fez uma promessa no mundo, disse que a minha família seria tão grande que eu não entendi. Mas isso aqui é minha família. Vocês não têm noção e a dimensão. E a minha esposa sabe do que eu vou falar, o amor que eu tenho por vocês, a gratidão. E eu creio que vai crescer cada dia mais. Quero agradecer a Deus por minha esposa, essa mulher que Deus me presenteou, apesar que eu não merecia, mas Deus foi bondoso e misericordioso demais. Ele me deu a loura mais gata do universo. Eu amo demais. E me deu uma família linda. Está aí meu filho, esse presente de Deus, que Deus presenteou na minha vida. Para que os irmãos não saibam, eu vou falar que o Paulo Henrique não é filho paterno meu, de sangue. Eu peguei o Paulinho, ele era tão engraçado, tinha 3 anos. E quando ele veio morar conosco, e eu tive um desentendimento com a Fran muito jovem, ele tinha 20 anos. E eu fiquei enciumado e peguei e fui embora. Só fiquei com a casa, tem seu filho e tal. E eu fui para casa da mãe. E cheguei lá e contei para ela a situação que eu não queria mais. Só que o conselho que ela me deu foi muito duro e muito verdadeiro. E ela disse: verdadeiramente você não está fazendo o papel de homem. Porque um homem de verdade ele não faria um papel desse. E ela soltou um parafrase. E ela disse assim: ó, a frase que ela falou, ela está aí. Disse: ó, quem quer a vaca tem que querer o bezerro. Assim ela falou, né? Na expressão dela. Volte para sua casa, porque eu não aceito dessa condição. Seja homem e faça dele um homem. E essa foi a palavra que eu engoli e voltei. E cheguei e disse: a partir de hoje ele é meu filho. Eu não sabia que era criança. E esse assunto não se rola dizer que ele não é filho meu. Não existe isso, é meu filho. Eu não posso dizer que eu amo mais as meninas do que ele, mas eu tenho mais apego com ele do que com as próprias meninas. Eu tenho mais ciúme dele do que das meninas. Ele sabe disso. E foi o melhor presente de Deus, o primeiro presente que Deus me deu. A esposa e o filho.
E hoje, para a glória de Deus, a minha família tem crescido, tem mais duas, e por aqui chega também, eu creio no nome de Jesus. Eu não vou nem fazer um time de futebol. E a melhor coisa, irmão, é família. E eu passei a entender, a compreender meus pais. Apesar que eu não fui um filho muito trabalhoso, foi um pouco período de trabalho. E a minha mãe, eu dei muito esforço à minha mãe em pouco tempo. Mas hoje também eu dou muito orgulho a ela. E ela sabe que todos os dias, no dia que eu não mando uma mensagem para minha mãe, ela manda e diz: está tudo bem, o que é que está acontecendo? E todo dia eu digo que eu amo, um abraço, cheiro, minha velha. E eu quero que ela viva aí o tanto de anos que Deus queira. Mas se um dia ela partir, nenhuma lágrima que sairá do meu rosto sairá de remorso. Porque eu faço o meu papel de filho para com ela, eu faço o papel de neto, respeito e honra. Porque o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que teu dia seja acrescentado. É o primeiro mandamento com promessa. E isso eu tenho feito e vou continuar fazendo no nome de Jesus. E para ficar as minhas palavras, eu quero ler. Aproveitar o ensejo do mesmo salmo que minha esposa leu, 127. Salmo de número 127. Louvado seja o nome do Senhor. E sem perder tempo, e as horas já nos esperam. No Salmo 127, versículo 1, discorre assim: só quero que você aguce o seu ouvido para essa mensagem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha ou se edifica. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar cedo, comer o pão penosamente, grande arte. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do cigarro. Como a flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua casa. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos a porta. Amém? Então posso sempre? Vamos orar. Isso é bem sucinto com isso. Queridos amados, aqui está, dentro desse salmo inserido, as 4 fases de um casamento que tem que estar primordial na vida de um cristão. Queridos amados irmãos, a primeira coisa que se destaca aqui é: se o Senhor não edificar. Então quer dizer, a edificância ela vem de Deus. Se Deus não edificar os nossos lares, não tem quem consiga levantar. Ou seja, aqui está dizendo que tudo nós dependemos literalmente de Deus, 100% de Deus. É Deus quem edifica, é Deus quem levanta, e é Deus que faz. Então cada um que aqui está, que contou seu testemunho, porventura tem sido por mérito ou escolha? Não, é Deus que tem feito. A tua família é um projeto de Deus, foi Deus que edificou. Os teus filhos, a tua casa, o plano e o projeto do Senhor. Não é por acaso e nem simplesmente só por uma escolha, que quantas escolhas que é feito, que é tido por errado. Mas não, quando Deus quer abençoar, Ele faz da forma dele, porque Ele pode. A primeira coisa, o primeiro pilar da família tem que ser edificado por Deus. A tua casa tem que estar voltada ao Senhor. As bênçãos do Senhor serão voltadas para você, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor virá ao nosso encontro. Mas para isso tem que ser o Senhor que edifica. Para isso tem que ser o Senhor primordial. Para isso tem que ser Deus que manda em nossas vidas. Primeiro, Deus edifica. Porque se Deus não edificar, irmãos,
trabalham, os que edificam. Porque o homem não tem êxito por si próprio, o homem não tem êxito por conta de Deus que escolheu para honrar. Porque tem coisas que acontecem em nossos filhos que nós vemos falando e nós não merecemos. Mas como é que isso acontece? Foi porque o Senhor, teu Deus, Ele te abençoou. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma. O que adianta o homem ter tudo, ter ouro, ter prata, mas se ele não tem o Senhor, Jeová Deus na vida dele? O que adianta o homem ganhar tudo, ter fama, se não tem Deus? E quando ele está falando aqui de edificação, a primeira coisa é o ponto: você temer a Deus. Está falando literalmente de um casamento. Está falando de casa. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão tentar edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão os sentinelas. Primeiro, quem edifica a casa é o Senhor. E falando de família, nós vamos falar da base e mestre do mundo. Por que hoje as famílias estão aí, filhos perdidos, pessoas que não têm mais noção, que não existe mais respeito? Alguém vai e culpa o governo. Isso está acontecendo por conta dos governos, mas não é um governo que educa os seus filhos, não é um professor que vai educar o seu filho. A educação não vai sair da rua, a educação vem de casa. É obrigação do pai instruir a criança no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie da verdade. E se chegar a desviar da verdade, mas você ensinou o caminho que um dia ele vai ter que retornar para onde não era para ter saído. Primeiro pilar num casamento é Deus. Um casamento sem Deus é um casamento atribulado. Um casamento sem Deus, ele não tem risco. Mas se o casamento ele tem Deus, você pode ter certeza, está estruturado no pilar. Ninguém balança. Você quer ver como é? Você lembra daquela passagem que Jesus fala, Mateus 7, versículo 24? Ele vai falar da edificação de duas casas. Uma casa foi edificada na rocha, a outra casa foi edificada na areia. Todas as casas nós vamos ver que elas tiveram os mesmos itens. Ela foi preparada talvez até pelo mesmo grupo de construtor. Tinha as mesmas telhas, tinha os mesmos cimentos, tinha tudo igual. O porém, a diferença era onde foi edificada. Aí eu pergunto, onde é que a tua casa está edificada? Louvado seja o nome do Senhor, porque a casa que é edificada, ela é conhecida quando chega a tempestade, ela é conhecida quando chega os ventos, ela é conhecida quando bate com força, mas ela continua firme e forte, inabalável, sem cair, porque é o Senhor, Jeová, que coloca a tua casa no firmamento, que as tempestades. Então, casa sem alicerce em Deus é uma casa colocada em aviões. A responsabilidade, porque tem gente que tem na sua mente. Eu sei que cada pessoa tem uma concepção de se ver. Quando pensa em casar, a primeira coisa para você casar, você tem que ter Deus. Aí tem gente que acha que para casar não, ele primeiro tem que construir a casa, tem que ter um bom trabalho, tem que se formar. Eu não instruo meu filho assim. A primeira coisa que eu instruo ele é ter temor a Deus e fazer o que é certo, porque ele tem que construir junto com a esposa dele. Ele tem que aprender a amar antes de ter as coisas, porque o casamento não se firma em bens materiais. O casamento não está firmado nisso. E eu aprendi lendo a Bíblia Sagrada que eu não criei filho para estar debaixo de minhas tutelas, mas eu criei um filho para a vida, para ele enfrentar a vida, e ele aprendeu o que é a vida. Eles têm que estar preparados para seguir a vida em frente. Entende-se que no verso 2 vai muito
Tudo bem que nós temos que dar o melhor conforto para os filhos, mas nunca esqueça de educar. A educação é o mais importante. Às vezes a pessoa se preocupa tanto de querer dar o melhor se veste, às vezes esquece de educar. Às vezes o seu filho quer só um abraço. Seja o melhor amigo do seu filho, para que ele não encontre o melhor amigo lá na rua. Esses dias eu orando com a Clara, ela se ajoelhou, ela fez uma oração que naquela hora minhas lágrimas desceu na hora. Ela tocou meu coração com a oração dela, disse: quanto mais o nosso Deus. E ela orando e dizendo assim: Deus, Senhor Jesus, quando eu casar eu quero ter um marido igual meu pai. Me ajuda, me dá condições para me ajudar aqueles que não têm. Me dá condições para cuidar dos meus pais quando eles ficarem velhinhos. E eu comecei a chorar. Eu disse: oh Deus, escuta a oração da minha filha, porque eu ensino esse caminho a ela. Está pequenininho, meu filho sabe. Até hoje meu filho tem um costume, ele pode estar onde for, ele não senta na mesa. Eu não estou espiritualizando isso, mas foi isso que eu ensinei a ele. Agradeça, porque Deus te proporcionou. Até hoje ele senta na mesa e ele baixa a cabeça e agradece a Deus. Esses dias eu cheguei tão apressado, eu tenho esse hábito. Respeito quem não tem, mas eu tenho. Esse dia eu cheguei tão apressado para comer, e a Sara, tem hora que ela fala muito rápido, a gente não entende, ela diz: vai orar não, vai orar não, vai orar não. A Fran disse: a moça está mandando nós orar na hora do almoço, porque eu estava na corrida, praticamente comendo em pé, apressado. E ela disse: vamos orar, isso é verdade, vamos orar. E eu orei, porque eu ensinei, ele sabe, ela já estou no caminho que deve se andar. Então ensine o seu filho. O seu filho é algo mais importante abaixo de Deus que você tem. O seu filho é a herança do Senhor. Você sabe o que é ser a herança do Senhor? É aquilo que você não trabalhou e recebeu, aquilo que não é seu, mas é herdado do Deus Todo-Poderoso. O teu filho foi uma responsabilidade que Deus deu para você cuidar. Que os filhos não é seu e não é meu, os filhos é dele. Como é que você está cuidando dos filhos do Senhor? A Bíblia que diz que os filhos são herança. E às vezes a pessoa não se dá por isso tão importante. Ei, irmãos, um parafrase que você fala com seu filho, ele não esquece. Tira um minuto para brincar, falar, faça a vontade dele. É chato, mas para ele é importante demais. É o melhor momento da vida dele. Às vezes é tão chato aquilo, mas você tem que ficar feito papai brincando, mas para ela é a maior felicidade do mundo. E outra, isso não vai sair da mente dela nunca. Não tenha isso como besteira, mas tenha isso como um princípio. Seja o herói do seu filho, seja a heroína da sua filha, que a sua filha possa se espelhar em você, que o seu filho possa se espelhar em você, que a sua filha espelhe-se no marido como você, do lado positivo. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, cuide deles. Porque eu não vi, irmão, olha, eu tenho os filhos, meus filhos, irmão, nada é forçado, nada. Está aí meu filho que sabe, já é homem, já está maior do que eu, é mais barbudo do que eu, mas nunca esse menino foi forçado a nada. Eu crio meus filhos como um pássaro. Você tem a escolha de criar um pássaro preso ou solto, mas pássaro criado solto, preso, eu aprendi que na hora que ele encontra uma brecha na gaiola, ele vai se embora. Mas eu já criei passarinho que ele morreu de velho, a porta aberta, e ele não ia se embora, porque ele sabia que tinha liberdade, e na onde ele estava não faltava e não tinha necessidade de nada. Assim é os vossos filhos, porque cria com todo o carrancudo, tão machinho, tem que ser quando cresce lá no peito. Agora eu mando na minha vida, e você vai fazer o que eu quero que eu vou fazer.
falo para ele: você é um pássaro livre para voar, mas que faça o voo correto. Queridos irmãos, a responsabilidade que Deus nos deu, a gente pensa que não é importante, é tão importante. É uma responsabilidade grande que Deus nos deu de instruir. Porque não adianta você só se preocupar com o material. Não adianta você só achar que tem que ter tanto isso, que o dinheiro está acima de tudo. O dinheiro, sim, ele é importante, irmãos. Nós temos que ter ele para que nós possamos dar vida boa para os nossos filhos. Mas ele não é mais importante do que a família. Escute isso, meus amigos. Você tira um momento para cuidar da sua família. A maior obra de Deus que um homem pode fazer é cuidar bem da sua família. A sua família é a base e a maior obra de Deus sobre a terra. É a tua família. Louvado seja Deus. Porque se você não cuidar, pode ter certeza que vai ter quem cuide. Só que esse cuidado não é igual do pai e da mãe. Vai começar a influenciar. Ó, eu tenho que falar o que eu vivo. Às vezes eu chamo ele: cadê o bebê chorão? Ele é o bebê chorão. Porque nós temos conversa de amigos. Quando ele era pequenininho, uma vez, eu não esqueço nunca, eu disse, eu fui pegar ele no colégio, ele estava no museu, e ele veio atrás dele, ficou no picolé, e eu olhando para ele vai lembrar disso aqui agora. Aí ele pegou o papelzinho e eu vi quando ele fez assim, ó. Eu dei a ré, voltei, desço do carro e pego o papel. Coloco no carro, mas não sujo o meio ambiente. Até hoje, a mãe dele vai lavar as roupas, dá os papéis de bombom nos bolsos. Porque ele aprendeu isso. Isso, mas isso é uma coisa, só que isso é um princípio de educação. Até hoje, graças ao meu bom Jesus, que isso não foi de mim, mas é de Deus. Eu nunca eu tive dor de cabeça com esse menino. Adolescente chegou aí, hoje, graças a Deus, nunca ele foi um menino que me deu estresse, não conhece o mundo, ele tem liberdade. Se ele chegasse: pai, eu vou para uma festa, eu instruo, mas eu não impacto. Mas eu ensinei o caminho que ele deve andar, ele já sabe a escolha, o que é certo e o que é errado. Quando ele tinha 8 anos de idade, eu levava ele para a casa de recuperação e eu não escondi a realidade do mundo, e eu não mostrei a realidade do mundo, porque tem muitas pessoas querendo esconder ele. Mostre para ele a realidade, para que ele faça a escolha do que ele quer viver. E eu mostrava: está vendo todos esses aí, filhos, que aqui estão? São pessoas que a droga destruiu. Sempre eu vou ver, a droga é algo que destrói a família. Não só sofre ele, filho, mas como sofre os pais. Está vendo os pais de lá? E eu dizia: eu estou vindo aqui não com você e nem com os meus irmãos, mas eu estou vindo aqui para ajudar, que é melhor ajudar do que ser ajudado. Quando você puder ajudar, ajude, que é melhor do que estar sendo ajudado. Instrua seu filho, irmão. Se for para usar a vara, a Bíblia diz que usa a vara. Corrija. Porque se você não corrigir, lá na frente ele vai ser corrigido por polícia. Lá na frente ele vai ser corrigido por quem não deve ser. Então corrija o seu filho. Não passe a mão na cabeça. Não perca a sua autoridade dentro da sua casa. Porque tem pai que instrui os filhos errados. Quando eu tinha uma boa condições, eu dava tudo bom e melhor para ele. Na época eu fazia motocross, ele tinha uma moto de cross, uma Kawasaki
Com 6 meses ele disse: agora eu quero o melhor. Pois agora vamos ajeitar como você vai comprar. Ligou para o irmão dela e disse: arruma um emprego para ele aí, um mês. Aí eu disse: ó, agora nós não temos condições de dar o salário. Você vai trabalhar e compra junto o seu dinheiro. Nunca tinha trabalhado na vida e chegava com a rua tudo rasgado. Vou desistir. Desiste não. Porque o bom vai ser no fim. Não olhe para os seus amigos que estão de férias. Olhe para o seu foco. O seu foco é aquilo. O seu objetivo é isso até o fim. Com pouco dia diz: rapaz, o tanto passou, o pai pegou o dinheiro, comprou o salário, pegou o dinheiro dele. Ensina seu filho que você tem limite para dar o que pode. Eu não aceito dentro da minha casa um filho se levantar e dizer que eu tenho que dar, tenho que deixar ele. A casa é minha, quem manda é eu e sua mãe, e você vai comer entendendo que a gente pode. Ensine seu filho, ele não é o dono da casa, ela não é o dono da casa. Na minha casa tem regra, quem manda é eu e a mãe, filho não manda. Agora quando ele casar e ele tiver a casa dele, aí a casa é dele. Mas enquanto estiver dentro da minha casa, quem manda sou eu. A ordem é nossa, tem hora para dormir, tem hora para acordar. Não come o que quer, come o que tem. Porque tem filho que é tão ingrato, a mãe sofre tanto trabalhando, acorda meio-dia e a mãe se matando de trabalhar. Irmão, não faça isso, não estrague seu filho, que você não vai viver eternamente. Acorde ele, pode para trabalhar, pode para estudar, para fazer curso, faculdade, ele seja gente na vida. Não tem pena agora. Para depois você não ter pena verdadeiramente, instrua ele no caminho que ele tem que ser. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento será o galardão. Aí o que eu acho mais interessante é que, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O guerreiro é quem usa o arco, o arqueiro, ele que lança a flecha. Interessante é que ele vai dizer: o filho da sua mocidade quando era novo, aquele foi o fruto dele, e ele tem por obrigação de lançar onde ele quer. E tem-se nenhum arqueiro na história desses filmes aí, dos gladiadores, que nós vimos naquela série, você não vai encontrar nenhuma história um arqueiro ele tem alguém para servir a ele com a flecha. Ele dá um tiro e alguém dá aquela flecha. Tem? Sabe por que ele não tem? Porque o arqueiro ele tem a responsabilidade de andar com as flechas. Tem gente que não quer ser arqueiro e é o seguinte: tem os filhos e joga nas costas dos pais porque são irresponsáveis. Porque tem filhos que são sanguessuga, chupa até a última gota do pai e o pai se matando. Não faça isso. Coloque para trabalhar, discipline, ensina a ser homem e a ser mulher. Tem um caminho certo para ser trilhado. E o que é que quer dizer isso? Ele enche o salgado. Um arqueiro, uma coisa que ele não quer é errar o alvo. E ele pega a flecha e ele lança ela no alvo que ele quer. Então nós temos esse poder de lançar essa flecha, que são o nosso filho, para onde nós queremos. O exemplo que ele falou aqui, ó, um exemplo forte, que ele chegou para a filha, se vocês ouviram o que ele falou. Um exemplo fortíssimo. Então, queridos irmãos, escute isso. Você, eu, nós somos a maior referência dos nossos filhos. E sempre que eu pregava, ela não lembrava isso, ela não sabe, é claro. E eu sempre fazia essa pergunta retórica, e disse: pergunte a sua filha ou seu filho se ele quer casar com uma mulher igual a você. Se o filho quer casar com uma mulher semelhante à mãe dele,
Ou se a menina quer casar com um homem semelhante ao seu pai. E quando ela falou isso, eu sempre lembro dessas pregações que eu pregava sobre isso. E quando ela falou isso na oração, irmão, derreteu meu coração. Que isso ela me incentivou a ser o pai que eu sou. Porque tem gente que quer nomear as pessoas e dizer: ei, aí que é um paizão. Paizão. Fulano é um pai. Não, irmão, é sua obrigação. É minha obrigação, não tem a obrigação de ser paizão, não. Eu tenho que ser pai e fazer a minha obrigação. Porque tem gente que acha que bate olhando menino com menino é paizão. Não é paizão, não, irmão. É a tua obrigação do pai. O culto de família é para falar de família, ensinar, instruir família. Porque tem gente que coloca o culto de família, vai pregar um culto pentecostal, todo mundo pulando, ninguém sabe de nada. Eu estou pregando uma palavra para confrontar a igreja, para me confrontar, para nós ensinar, para nós vencer, para nós, quando chegar a nossa velhice, nós olhar para os nossos filhos e valeu a pena. Por que, queridos? É herança do Senhor. Tem pai, tem mãe que culpa as amizades do filho. Eu sei que está na Bíblia, 1 Coríntios, não precisa abrir não, capítulo 12, se não sabe a memória, verso 37, que vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas espera aí, você não está vendo não porque seu filho está andando? Você não está vendo como é que está não saindo do trilho? Você deixa. Pois só ver meu filho na amizade saindo do trilho, eu chamei ele na hora. E aí, mas não é assim não, é assim, ó. Você tem que fazer dessa forma. Porque o teu pai está te corrigindo hoje, para amanhã tu ter isso. Para que tu não venha se perder. É obrigatório isso na nossa vida, irmão. Instruir os nossos filhos. Tem que ensinar o garoto, a garota no caminho certo, irmão. E principalmente nós que somos cristãos. Irmão, é tudo. Que coisa ruim é filho, crianças mal educadas. É horrível isso. E tem pessoas que ainda acham ruim o menino é uma bênção do Senhor. Chega na casa, quebra tudo e o pai e a mãe ainda ficam com raiva quando alguém liga. Eu penso mais naquela casa do que seu filho que é melhor. Porque se não há casquisa nasce, não piscam na orelha dela. Se possível, eu dou o outro do outro lado para a secretária. Porque ela tem ensinamento. Você tem que ensinar, irmão, não tem que estar passando. Eu lembro quando eu era pequeno, eu chegava nas casas, sei que aquilo ali era para uma ignorância. E eu não faço um negócio desse hoje. Eu chegava nas casas, a minha avó me deu, eu falava: senta aí, não aperrei, engule o curso, mas não aperrei o dono da casa. Quando chegar em casa, você bebe água à vontade. Se passasse correndo no meio da sala, quando tinha alguém conversando, olha, pufa o pé no ouvido, faz hoje. É você ter que conversar e pai, sei o quê. Porque hoje nós não temos a educação que nós fomos criados. Ninguém morreu e nós com seguro. Nós temos dor de cabeça, mas porque a gente quis. Quebrou a cara porque quis. Mas tem que voltar para o caminho certo. Eu fui criado numa época que o povo lá não tinha pobreza não. Educava de verdade. Ou educava ou ataca a comida. Era assim. Mas hoje não, irmãos. Hoje em dia não tem mais menino que respeita ninguém. A coisa mais difícil do mundo, você vê uma criança hoje dar uma vez uma avó. Hoje já é cafonice isso. Isso aí é cafonice. Pois um menino meu acorda no meio da bênção, quando ele dormiu comigo, foi. Que não, isso aí é cafonice, é do tempo passado. Não, irmãos. É as nossas criações da geração de hoje que estão erradas. Nada mudou. O que mudou foi a correção. Então continue educando teu filho.
Feliz é aquele que enche a sua aljava e não se envergonha. Então disciplina teu filho no caminho que ele tem que se andar. Não passa a mão na cabeça, irmão. Seja o melhor amigo, porque hoje, irmãos, é terrível. Nunca crie, olha, deixa eu dar um conselho de amigo aqui e de pastor, olha, nunca minta na frente do seu filho. É a pior coisa que existe. Bota esse menino para sentar aí hoje, eu estou danado demais. Bora, cara, senta. Então tem gente, irmãos, olha, entenda-se bem, eu não sei, eu estou dando comparações, eu já vi. O galego bate na casa, a mãe vai dizer assim, isso o galego que eu estou aqui não. Isso que eu saí. Você está incentivando seu filho a quê? Você está ensinando a verdade? Daqui um dia, se a mãe e o pai mente, manda eu mentir, eu também posso. Daqui um dia chega alguma coisa escondida e vai mentir. Porque viu? A escola, o exemplo, sempre ensinou, eu sempre ensinei, só não minta quando você fizer alguma coisa errada. Porque se você falar a verdade, eu vou diminuir a pena. Mas se mentir, vai ser dropado. Aí não vai ter perdão e misericórdia. Fale a verdade. Doa a quem doer. Sempre ensinei a eles e a ela, não minta, fale a verdade. Mas tem hora, irmãos, que nós não vigia. Quer ver uma coisa? Senta na mesa os filhos. E agora vamos tocar a fala dos outros. Aconteceu com a Fran, a gente viu uma situação que a mãe falando mal da pessoa e a criança do lado, a criança chegou e não vou com a sua cara. Por que, meu filho? O que é que eu lhe fiz? Você não fez nada, mas você fez com a minha mãe. A criança criou ódio da pessoa, eles dois se perdoaram, mas a criança não consegue perdoar. Sabe por quê? Porque fica fofocando na frente das crianças, ensina as crianças a fazer o que errado. Irmão, tem conversa que filho não pode compartilhar. Tinha um momento que ele vinha descendo, que eu e a Fran estava falando em momento de igreja. Quando ele vinha descendo, nós mudávamos o assunto, porque não competia ele. Nós calávamos e depois dava continuidade. Se nós estivéssemos comentando algo que não era para a criança saber, silencio. Porque a mente aí, o HD está zerado. Tudo que entra, ele capacita, ele comenta e ele fala, ele guarda e não esquece. Pare de fazer fofoca na frente dos vossos filhos, para que não desviem da igreja. Pare de falar de irmão, pare de falar na sua frente, da frente dos filhos, porque eles não têm o entendimento nosso. Então é tudo, irmãos. Perca tudo, mas não perca os seus filhos. Não abra mão desses conselhos. É uma mensagem dura, eu sei, mas é uma mensagem verdadeira que vai mudar a história. Eu estou dizendo que tem, mas se porventura tem, muda. Para você não ter uma perda grande lá na frente. E quando você vem instruindo ele, que você lança ele no alvo correto, pode ter certeza que lá na frente você terá uma boa recompensa. Lá na frente você vai ter alegria, felicidade, terá êxito e ver o teu filho sendo bem sucedido, porque você criou na disciplina correta. Disciplina não mata, disciplina não afasta, disciplina corrige, e você terá um homem e uma mulher por conta da disciplina. Então não abra mão desses conselhos, porque você vai ver, irmãos, do que Deus vai fazer. Tenha paciência. Tem hora que você tem que voltar à mentalidade deles quando você era pequeno. Tem hora que você tem que passar a brincar com criança, porque se você fizer isso, você vai observar como está ele, como está ela. Você vai ver a conduta da criança, não deixa que os outros carreguem
ele não tem a maldade, ele acaba mostrando verdadeiramente quem ele é. Você vê por o coração da criança, que tem criança que já é maldosa, que já tem criança que ela já cria, já vem incentivando aos outros a viver de intriga. Eu vejo isso. Vivendo com discórdia. Cadê o pai, cadê a mãe que não dá para orientar? Cadê o pai e a mãe que não dá para ensinar, dizer que isso é errado, que não pode crescer dessa forma, que tem que viver com união, com bom e suave com os irmãos, onde é comunhão. Tem que ensinar isso para os filhos, tem que ensinar a perdoar. Entre eles aí, ó, a no meio, ela não é fácil de perdoar. Ela não é, a pequena já é, a pequena briga, esse bate e tal. Na mesma hora ela está pedindo desculpa, carinho, desculpa. Mas a gente pega ela na palavra que ela conhece, ó. Jesus fala, cara, se você não perdoar o seu irmão, que você fez algo, Jesus não te perdoa. Nós já implantamos o temor do Senhor na vida dela. Aí ela, se é assim, ela pede perdão. Sabe que tem uma mensagem aí para as mães criancinhas do tamanho das minhas aí, ó. Coloca no dia um pequeno missionário, que ele vai pegar a Bíblia para suas crianças com desenho e eles vão estar pregando. Daqui um dia ela vai pregar aqui, porque ela conhece as passagens da Bíblia. Quando eu vou falar, ela diz: eu assisti para no pequeno missionário. Ela sabe, conta para mim, ela conta. Estuda teu filho, tem um tempinho para ele. Tem dia que eu estou cansado, morrendo de sono. Ela, pai, vai assistir o pequeno missionário. Eu, vixe, bora. Morrendo de sono com um pouco pedaço. Ela, pai, o senhor vive. Ela não quer outra coisa, ela só quer esse momento comigo. Os seus filhos são algo mais importante. Primeiro vem Deus, segundo o casamento, terceiro os filhos, e chega no quarto que são os netinhos. Muitos aqui já tem os netinhos, sabem como é maravilhoso. Não é isso? Eu creio que logo eu estarei nessa fase também, chegando, de ver meus netinhos, de ver esses brotozinhos saindo. Porque isso é, queridos, nós cuidar da herança de Deus e Deus nos presentear. Então eu quero profetizar na tua casa, na tua família, que tu servirá ao Senhor junto com a tua casa. Que a tua casa será um lugar de bênção, que a tua casa será conhecida, que a tua casa será de referência, que a tua casa onde passar vai dizer: eu quero ter a casa igual a minha irmã, a casa igual ao meu irmão. Eu profetizo no nome de Jesus que isso vai se cumprir na tua vida. Que não tem coisa melhor do que nós ter uma família crente. Lute, não abra mão disso, porque o que tu tem mais de precioso é a tua família. Eu lembro quando eu dava tanto trabalho a essa minha vozinha aí. Irmãos, eu dava tanto trabalho a essa mulher, a única que ia me buscar nos bairros era parente. Ela lembra disso. Eu era com o facão no meio da rua querendo furar as pessoas, brigar. E ela, ô meu filho, venha pra casa. A avó ainda vai ver você pregando a palavra. E as pessoas não acreditavam não, irmãos. E o vô era mais carrasco, o vô dizia: esse aí é um cão dela. Eu dizia, né, avó? Porque eu dava trabalho a ele, irmãos. Mas a avó, por entendimento que o vô foi na cidade fechada, o pai foi no caminho. Mas a avó não, ela tem 30 anos que serve a Deus. E ela tinha um entendimento e as promessas de Deus que chegavam na vida dela, dizendo: Deus, é promessa. E eu dando dor de cabeça cada dia mais de não sai morar com ela, Horizonte da Lagoa, e ela cada dó, fazendo tanta raiva a eles, ela deixa ele. Aí, irmãos, eu fazia as coisas tão erradas, e ela, para não ver o mundo, o amor que é o mundo, ela crente, as pessoas ajudavam ela, e ela disse: venha, vá beber lá no pé da casa da avó. As pessoas criticavam, mas ela ficava olhando, e eu acredito que ela ficava intercedendo. Logo, logo ele vai estar aqui pregando. E lá eu ficava e não tinha força para sair. Ela trazia eu para beber lá, mas ela não abria mão. Ela fazia todos os sábados, irmãos, todos os sábados. Ela fazia vigília na casa dela, ela lembra. Mas ao amanhecer, os irmãos saíram todos com
está perdido, que está vivendo aí o mundo lá fora. E esses dias eu, conversando com a Fran, numa situação de um familiar nosso, e ela disse assim: ó, eu acredito que ele vai mudar, porque olhando para você, nunca na minha vida eu imaginei você ser um pregador, ser um pastor que é, e quanto mais a ele, que eu acredito, você eu não acreditava em você é esse homem, quanto mais a ele que eu fui. Ele disse: é muito forte essa tua palavra, que assim Deus dos céus faça. Então eu quero dizer para você, debaixo do sangue do Cordeiro, não desiste da sua família. Não importa o trabalho que Ele está te dando hoje, você não abra mão de orar por Ele, não abra mão de fazer o bem a Ele, não importa, faça. Enquanto tem vida, faça. Não deixe para fazer depois que morrer. Só vale enquanto tem vida. Não desista dos sonhos, não desista da tua família, que é projeto de Deus. E o que o diabo quer realmente é destruir. Mas o Senhor, teu Deus, o meu Deus, é o Deus que livra, é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que levanta, é o Deus que restaura, é o Deus que coloca de pé, é o Deus que faz a promessa e faz se cumprir para a glória de Deus. Não desista. E a palavra que eu para a tua vida hoje. Crê somente que tu verás a glória